Boa tarde a todos, começo de noite. Dizer da dificuldade de uma apresentação mesmo aos senhores, à medida em que, em relação ao deputado Fernando Capês, talvez o que eu tenha mais próximo dele seja o fato de que ambos somos corintianos. Eu estava ouvindo ali, durante o prenúncio desta palestra, algumas pessoas falando dos dotes intelectuais do deputado Fernando Capês, quase que uma pessoa insubstituível, dizia alguém ali, e nós tivemos o convite via telefone para que a gente pudesse tentar substituir o deputado Fernando Capês. Se é que é possível isso, eu gostaria de me identificar como Nadir de Campos Júnior, promotor de justiça do Primeiro Tribunal do Júri da capital, e estou afastado aí de minhas funções para o exercício de diretor tesoureiro da Associação Paulista do Ministério Público, e dizer também que eu observo na atuação dos senhores corretores uma classe que vai, de uma certa maneira, se identificando como uma classe forte, como uma classe que se faz representar no cenário estadual e federal, e que, talvez, permeando o caminho do Ministério Público ante a reforma de 1988, eu gostaria de estabelecer um paralelo, que o Ministério Público era, até 1988, um mero órgão da administração, pertencente, portanto, ao Poder Executivo. E, num determinado momento da história, e da qual eu não fiz parte, porque ingressei no Ministério Público em 2 de junho de 88, no mesmo ano que o deputado Fernando Capês, então, quando nós dávamos os primeiros passos na nossa carreira, se idealizava uma instituição, quase que, por assim dizer, um quarto poder do Estado. E, nesse sentido, nós podemos vislumbrar que a história nos mostra que lá atrás, no período da identificação do que era o Ministério Público, se falava no Ministério Público como um cobrador do rei, aquele que representava os interesses do Estado. E o Ministério Público foi evoluindo a tal ponto de ser quase colocado na Constituição Federal de 88 como um quarto poder. Estabelecido esse paralelo, eu observo que os corretores de imóveis começam a se cadastrar, se credenciar, e identificando uma situação de uma instituição forte, que, de uma certa maneira, entre os próprios corretores, há um padrão ético de postura e de conduta, e eu vejo aqui alguns membros do Conselho de Ética pertencente aos quadros dos corretores de imóveis, de tal sorte que esse 75%, ou quase 4/5 daqueles que estão fora desse sistema oficial de corretagem de imóveis, que essas pessoas comecem a pensar que vale a pena se credenciar, que vale a pena pertencer, se associar a esta instituição de corretores de imóveis. E nós, enquanto membros do Ministério Público, vamos vendo a uma certa distância, porque nós não temos parâmetros legais, hoje, bem delineados para a defesa dos interesses dos senhores. O que eu quero dizer, na verdade, é que, e daquilo que nós vamos falar hoje aqui, é que, na verdade, o exercício ilegal da profissão é visto hoje como uma mera contravenção penal. E, sendo assim, uma mera contravenção, ao teor da Lei 9.099 de 95, o autor desse fato, que está vendendo o imóvel ou intermediando a negociação do imóvel, ele ficaria sujeito a um acordo, por obrigação do promotor de justiça, a ele ser apresentado, para ele avaliar se ele quer ou não esse acordo, e, querendo esse acordo, no máximo, ele vai ter que pagar uma cesta básica por esse exercício ilegal da profissão.
Então, a proposta da palestra de hoje seria nós identificarmos outras formas de combate a esse exercício ilegal da profissão, que hoje é uma profissão que os senhores exercem. Eu sei que a Lei 6.530, que é de 12 de maio de 1978, regulamentou o exercício da profissão dos senhores. E sei que o deputado Fernando Capês, através do projeto 710/2009, que cria o Dia Estadual de Combate ao Exercício Ilegal da Profissão do Corretor de Imóveis, que fosse o dia 12 de maio, justamente a data da publicação da lei federal que regulamenta o exercício e a profissão de cada um dos senhores. Então, é basicamente esses os parâmetros que nós temos, e é dentro desse contexto que falará o doutor Rodrigo Conago, advogado, militante, e que mostrará aí algumas destas formas de combate e o que ele pensa que pudesse ser um caminho para a solução desse problema, que é sério, porque quem trabalha como os senhores dentro de um padrão legal, e nós estabelecíamos ali numa conversa com o senhor Renato, não é isso? Da região leste de São Paulo, se fala ali a possibilidade até da construção de um grande estádio de futebol, se falava, e um crescimento grande na Zona Leste, um crescimento imobiliário. E já especulações de alguns corretores que estão fora desse padrão, que estão fora dessa agremiação dos corretores de imóveis. Então, para um futuro muito próximo, se pensa em algum suporte legislativo que pudesse, de alguma maneira, não só melhor regulamentar a profissão, como também combater aqueles que a ela não se enquadram. Essa é a proposta de hoje, e assim passo a palavra ao meu colega Rodrigo Conago. Muito boa tarde a todos. Inicialmente, saúdo o meu querido amigo, professor. Eu, particularmente, tenho uma história de admiração e de carinho pelo Dr. Nadir de Campos, que foi meu professor na época da faculdade. Posteriormente, nos encontramos em cursos preparatórios. E, quando eu iniciei minha carreira acadêmica, eu lecionei a matéria de processo penal. Coincidentemente, eu fui convidado a substituir um professor. Talvez o senhor não saiba dessa história. Dr. Nadir de Campos. Eu até utilizei no início a própria pasta do Dr. Nadir. E nossos caminhos foram se cruzando. Ele é cidadão de Marília, eu sou de Presidente Prudente. E ele acabou sendo promovido para a capital. E o destino acabou me jogando também na cidade de São Paulo. Eu, particularmente, posso falar que esse destino, acima de tudo, é Deus, mas Deus usa as pessoas. E Deus usou uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa chamada Fernando Capês, que numa palestra que eu o convidei para dar em Marília, quando ainda lá lecionava, ele acabou tendo uma simpatia por mim e me fez um convite. Falou: Rodrigo, vai para São Paulo, vamos trabalhar comigo. Falei: Capês, como assim? Eu estou em Marília, estou bem. Já estava advogando em Marília, tinha uma carga horária alta na faculdade, nos cursinhos. Ele falou: Rodrigo, confia em mim. Vem para São Paulo. E eu vim para São Paulo. Hoje estou em São Paulo há quase 10 anos. Costumo dizer aos colegas que minha história com o Capês tem 11 anos, que foi esse nosso primeiro encontro. E, em nome do Capês, hoje eu tenho muito orgulho de poder substituí-lo, não raras vezes, pelos compromissos como o ocorrido de hoje. O deputado Fernando Capês liga para mim e pede aquele socorro: Rodrigo, corre lá, que eu estou precisando da tua ajuda. São 11 anos de parceria, são 11 anos de amizade, e de um jovem professor, o Capês, através do seu apoio, concedeu a graça que hoje eu sou autor de dezenas de obras jurídicas pela editora Saraiva, e juntos coordenamos mais de 100 livros para cursos preparatórios para concurso. Fiz essa breve introdução
para demonstrar uma coisa só. O CAPES, há 11 anos atrás, ele confiou em mim e me deu um voto de atenção. Hoje o CAPES confia em vocês. O CAPES ele foi conhecido, como vocês sabem, inicialmente pelo combate à violência nos estádios de futebol, e que mudou a história dos estádios de futebol. O CAPES tem muito carinho por todos os corretores de imóveis e espera, sinceramente, poder ajudar no que for possível. Hoje nós vivemos um problema muito grande com relação ao exercício irregular da profissão. Conversei há pouco com alguns colegas que são delegados regionais, que são conselheiros, e, em especial, Conselho de Ética. Imagino o trabalho que este colega do Conselho de Ética tem atualmente. Mas a nossa preocupação não é tão somente com o Conselho de Ética, porque imagino que se uma pessoa está sendo investigada, está sendo apurada a conduta dela pelo Conselho de Ética, ainda é um ponto positivo. Porque se ela está no Conselho de Ética, é porque ela é credenciada ao CRECE. É porque ela investiu numa profissão que eu sei que é um investimento muito alto. São anos de estudo, são anos de gasto que vem uma terceira pessoa sem o mínimo de preparação, sem o mínimo de investimento, deslealmente tentar exercer a mesma profissão que os senhores exercem com tanta maestria. Graças a Deus eu consigo hoje adquirir os meus imóveis. E eu sou testemunha do quanto a profissão de vocês é indispensável no mercado de imóveis. Então, como poderia uma pessoa sem estudo, sem preparo, sem essa dinâmica toda que vocês criaram, sem essa instituição séria, exercer essa profissão, que aqui nós podemos chamar a pessoa de picareta? Embora estamos em filmagem, passando para outras instituições do CRECE, alguém que se dá ao luxo de exercer uma profissão ilegalmente, irregularmente, é um picareta, é um criminoso. Eu falo criminoso, e quando nós falamos em crime, nós voltamos ao Código Penal. Infelizmente, o exercício irregular da profissão para corretores de imóveis, como bem disse o professor Nadir, não é crime. Isso é uma pena. Isto é um crime, não ser crime. Porque essa função indispensável leva ao estelionato de terceiras pessoas de boa-fé, leva ao erro, leva ao vício oculto, que é o pior vício que tem, porque vocês identificam um problema e vocês passam esse problema para os seus clientes. Vocês passam esse problema para a população. E aqui digo população de todas as classes, porque sei que abrangem todas as classes, desde a classe mais simples aos de alto padrão. E como poderia vir uma terceira pessoa e realizar um ato criminoso desse, que, infelizmente, pelo legislador, não é considerado crime. A doutrina chama este crime de crime anão. O que é o crime anão? O crime anão é a contravenção. E a contravenção, ela tem pena? Tem. Ela tem pena. Como os crimes também têm pena. Só que o legislador, ele conseguiu dividir o processo penal em procedimentos. Então, o procedimento é a sequência de cada ato até a sentença. Quando nós tratamos com o exercício irregular da profissão, nós teríamos, em tese, 3 sanções. Nós teríamos a sanção administrativa, teríamos a sanção civil e teríamos a sanção penal. A sanção administrativa seria dentro do próprio órgão, no caso em tela, o CRECE, que imagino que seja com afastamento, impedimento, uma interdição temporária ou a própria banição da instituição. Só que voltamos ao exercício irregular da profissão. Essa pessoa não está credenciada ao CRECE. Então, só restaria o quê? A sanção penal e a sanção civil, que seria uma ação de reparação de danos materiais e de danos morais. Na esfera penal, o Código de Processo Penal, ele dividiu o procedimento de acordo com a gravidade do crime cometido.
Se o crime é um crime grave, gravíssimo, como os crimes dolosos contra a vida que vemos no tribunal do júri, existe um procedimento, uma sequência de atos rigorosa, extensa, na qual o juiz ele pode analisar cada ato até chegar à sentença. Depois nós tínhamos os crimes punidos com reclusão, os crimes punidos com detenção e os crimes punidos com prisão simples. Ocorre que, no nosso caso, como bem lembrou o professor Nadir, nós estamos nas contravenções. A pena para o exercício irregular da profissão é de 15 dias a 3 meses. Quanto? 15 dias a 3 meses. Quanto? É revoltante. É revoltante uma pessoa que pode causar um dano tamanho à sociedade ter uma sanção criminal de 15 dias a 3 meses. Que tipo de pena é essa? Pagamento de uma cesta básica. Ela vai pagar tão somente uma cesta básica. Mas essa pena, diz o legislador, que a pena pode ser majorada, a pena pode ser aumentada conforme a reincidência. Pode reincidir quantas vezes for, não vai preso neste caso. Isso é um absurdo. É esse tipo de proteção que nós imaginamos que vocês precisam ter. Porque a maior dificuldade que existe para que ocorra o impedimento ao exercício legal da profissão é a fiscalização. A fiscalização de quem? Do órgão próprio, dos próprios colegas. Mas é um crime que é de difícil, como poderia dizer, não é difícil prisão, é de difícil investigação, é de difícil punição. É difícil você pegar uma pessoa, porque ela vai usar que tipo de argumento? Não, eu não estou aqui vendendo imóvel, não. Eu sou amigo dele e estou só ajudando no negócio. Não estou ganhando comissão. E, na verdade, ele está tentando exercer todas as funções que um corretor de imóveis exerce. Seja na venda, seja na locação, seja em qualquer outro tipo de atividade que vocês exerçam legalmente, pagando imposto, mantendo uma estrutura, mantendo uma imobiliária, pagando a associação, pagando pelo registro anual. Tudo aquilo que vocês se prepararam para bem servir a sociedade. E vem um picareta e realiza esse tipo de sanção. Nós precisamos mudar isso. O deputado Fernando Capês, ele se preocupou muito com essa situação quando analisou esse contexto, que ele virou para nós da equipe e falou, eu quero acabar com isso. O que nós faremos para acabar com o exercício legal da profissão das pessoas que se apresentam como corretores de imóveis? Nada, pagar a cesta básica. Então, esse é o primeiro passo para que a gente possa refletir sobre a mudança da punição, refletir sobre a investigação, refletir como é que os órgãos, não só o órgão próprio, mas os órgãos da Polícia Judiciária, poderiam ajudar nesse tipo, talvez criar um departamento. Recentemente, o deputado Fernando Capês, através de uma iniciativa, propôs a criação do Ministério Público de Proteção aos Animais. Foi o primeiro órgão do Ministério Público de Proteção aos Animais do Brasil. Os outros estados imediatamente apoiaram a ideia e começaram. Por que não pensarmos agora só em proteção aos corretores de imóveis? Claro que dos dois lados, também protegendo a população. O que fazer nesse caso? Fiscalização. Vocês têm que fiscalizar. Vocês têm a obrigação de denunciar se souberem que alguém está exercendo irregularmente a profissão. O legislador precisa mudar a lei. Para isso, nós precisamos de pessoas que pensem como nós e que ajudarão na mudança da lei. Eu não quero cansá-los com as minhas palavras, e o deputado realmente deve estar fazendo o possível para vir até aqui. Se não chegou até agora, foi por algum impedimento de força maior. Mas eu gostaria muito de agradecer a atenção e, quem sabe, numa próxima oportunidade, marcarmos com mais antecedência e discutirmos algum tema em comum. Mas muito obrigado pela atenção, muito obrigado, professor Nadir, e aos demais membros do CRES.
Eu vou me permitir aqui a funcionar como um debatedor para a gente poder, porque acho que o importante não é só a palestra em si, mas que os colegas pudessem também trazer algumas dúvidas, né, que afetam o exercício da profissão dos senhores. Eu me recordo que havia uma discussão jurisprudencial estabelecida nos idos de 1990 sobre o percentual correspondente à comissão no exercício da profissão. E o Tribunal de Alçada Civil, à época, hoje nós não temos mais esse Tribunal de Alçada. Então, foi a Constituição de 2004, na emenda 45, acabou com os tribunais de alçada, e nós só temos hoje os tribunais de justiça. Mas o Tribunal de Alçada Civil, nesses idos de 1990, começou com o posicionamento de que o percentual máximo era de 5% em cada intermediação imobiliária. E foi necessário mesmo que, por não só iniciativa da Associação dos Senhores, como também dos próprios advogados das imobiliárias, a matéria fosse levada ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, houve uma evolução jurisprudencial no sentido de que, hoje, o posicionamento de 6% o percentual máximo na comissão, na transação imobiliária. E isso, guardadas as devidas proporções, nós não podemos fazer na esfera legislativo. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que você só pode se valer, eu só me valho da posição da jurisprudência quando nós não temos uma lei regulamentando a matéria. E a lei que nós temos hoje é de que o exercício ilegal dessa profissão configura uma mera contravenção. Então, nós não podemos levar isto a um posicionamento da jurisprudência que nos seja favorável. É preciso, então, uma alteração do processo legislativo, ou seja, nós precisaríamos de uma lei federal intitulando esta conduta como sendo uma conduta criminosa. O problema está que o direito penal contemporâneo, então vencido lá o idos de 1990, hoje o direito penal caminha no sentido um pouco contrário àquele que nós estamos nos referindo. Ou seja, o direito penal moderno ele vai no sentido não da descriminalização, mas sim no sentido da identificação dessa conduta como sendo um crime de bagatela, mencionado aqui pelo colega Rodrigo Conago, como sendo um crime anão. Ou seja, o caminho jurisprudencial para essa conduta é de considerá-la, guardado o devido princípio da proporcionalidade, como sendo, na verdade, uma conduta que não deveria ser, por essa orientação predominante hoje, de relevância para o legislador. Em outras palavras, enquanto que, como foi aqui colocado, na área de proteção aos animais, a conduta passa a ser criminosa ao teor de uma lei do final dos anos 90, ou seja, lá na lei ambiental nós conseguimos identificar que a crueldade contra os animais, que era também uma contravenção penal, passou agora a ser crime. Na lei ambiental, se tratar mal o animal, correto? Aquilo que era uma contravenção hoje é crime e a pessoa vai presa por isso. De tal sorte que, em algumas hipóteses, nós conseguimos identificar, e eu sou promotor do primeiro tribunal do júri, eu consigo identificar hipóteses em que alguém mata um ser humano e tem o direito de responder ao todo o processo em liberdade. Eu estou me referindo aqui, e a gente tem essa tendência de ir para a área do crime e do júri, né? Estou me referindo aqui a um jornalista, que, por mais que a ideia fosse de uma proteção dada corporativa a ele, respondeu o processo em liberdade, foi condenado a 19 anos e 4 meses pela morte de sua companheira, também jornalista. Ele continua, fez 10 anos, há 15 dias atrás, a data do fato, e a perspectiva é de que essa matéria que hoje está sendo julgada a nível de STJ, essa matéria ainda vai chegar ao Supremo Tribunal Federal e, muito provavelmente,
nós poderemos falar de daqui mais 10 anos de prescrição, e prescrição significa apagar a vontade do Estado de punir uma conduta pelo decurso do prazo. Basicamente é isto. Então, nós falamos que o maus tratos aos animais configura hoje um crime, a pessoa pode ficar presa e responder a esse processo presa. Nós falamos que matar uma outra pessoa, dependendo de uma posição um pouco mais liberal do juiz, guardadas as devidas proporções, nós temos um caso mais recente, que é a morte de Mércia Nakashima, ocorrida na represa de Nazaré, aqui próximo à cidade de Guarulhos, em que o advogado também responde a esse processo em liberdade, concedida a liberdade pelo Tribunal de Justiça, e talvez, se ele atropelar um cachorro ou se ele prender um animal, ele poderá ser preso e ser o crime considerado inafiançável. Então, é nesse contexto que eu faço então a indagação ao Dr. Rodrigo, como é que nós poderíamos caminhar para uma perspectiva de ter a conduta daquele que não está credenciado, que não faz parte do CRES, nessa conduta de intermediar o imóvel, como é que nós poderíamos caminhar nesse sentido, e, ao mesmo tempo, tendo essas contraposições e decisões que são em si contraditórias, porque o fato é o mesmo, ou seja, aqui se mata alguém e ali se mata outra pessoa. Porque eu trago isso no sentido de que essa minha linha de argumentação, também, num primeiro momento, num caso de repercussão nacional, vocês devem ter acompanhado o famoso caso Suzane von Richthofen, na qual nós atuávamos, e o juiz também ali entendeu, o tribunal entendeu, de conceder a liberdade provisória, e mais do que isso, que ela pudesse ficar na praia, e que ela pudesse, de uma certa maneira, rir da interpretação que se dava à lei quando alguém contrata a morte dos próprios pais, quando alguém, logo após a execução, faz o sinal, quebra o sistema de segurança, de vigilância da casa, permite a entrada dos irmãos cravinhos, e após a morte dos próprios pais, este alguém vai até um motel e pede suíte presidencial para comemorar a morte dos pais. Em seguida, esse alguém festeja a morte dos pais fazendo um churrasco com alunos da PUC. E esse alguém hoje briga na justiça, paz, meus senhores, quase que, por assim dizer, também um comissionamento pela morte dos pais. Esse alguém briga na esfera civil porque ela quer, paz, meus senhores, ela quer 50% correspondente à parte, não da herança, não é nem da herança, é da parte correspondente ao prêmio de seguro, à apólice de seguro, em razão da morte dos pais que ela contratou. Então, paz, meus senhores, nós vamos para um caminho no qual o direito penal se encontra, como eu disse para o meu colega Renato, falido. O direito penal hoje não seria, sob minha ótica, o caminho pelo qual nós poderíamos combater essa conduta que é ilícita. Ou seja, não seria colocando alguém atrás das grades que nós conseguiríamos aumentar o número de credenciados no CRES e, portanto, pagando os tributos que os senhores pagam para manter a empresa ou manter a atividade profissional dos senhores. Eu penso que talvez essa pessoa que exerce legalmente a profissão pudesse pagar uma sanção pecuniária, ou seja, exerceu ilegalmente a atividade, fica lá sujeito a uma pena pecuniária. Nós, então, estaríamos encaminhando para um ilícito civil com uma sanção de natureza a mexer no bolso dessa pessoa. Porque, a não ser por esse caminho, nós ficaríamos nessa contraposição entre destratar os animais e ser presos, e matar alguém, responder o processo em liberdade, mesmo sendo condenado, continuar a rir da justiça brasileira. Eu vejo esse aspecto como crucial, objeto de debate e análise pelo professor Rodrigo Conaco. O que o professor Nadir falou, ele está coberto de razão. O direito penal hoje
no Brasil é considerado um direito penal falido. A tendência do legislador, ela não é despenalizar, não é tirar a pena, é descriminalizar. Perdão, eu inverti. Não é descriminalizar, é despenalizar. Então, a tendência são as penas alternativas. Uma vez, um dos maiores juristas do Brasil, colega do Dr. Nadir, um juiz, Dr. Luiz Flávio Gomes, ele é um incrível escritor, e ele, numa aula que ele estava dando para mim, na época eu era aluno dele, ele deu um exemplo sobre penas alternativas. Ele comentou de um caso de um estelionatário que foi condenado à prestação de serviços à comunidade. E, como condenação, ele foi designado que ele cumprisse a pena no HC, aqui no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Chegando no HC, foi feita uma distribuição de acordo com as características pessoais para que departamento ele ia. E o diretor do HC, na época, viu que ele foi condenado por estelionato, falou, se foi condenado por estelionato, é um cara que é bom de papo. Onde é que nós precisamos de alguém que é bom de papo? Doação de órgãos. E designou esse rapaz para doação de órgãos. Neste departamento, pelo período que ele cumpriu pena, de 6 meses, houve um aumento de mais de 100% nos doadores, porque ele estava ali trabalhando. Ele era realmente muito bom. Quando ele saiu, voltou à taxa normal de doação de órgãos. E o diretor do HC ele ficou indignado. Mas, espera aí, por que voltou à taxa normal? Foi lá no departamento e ficou sabendo, pelos colegas, que era um estelionatário que por lá estava e que tinha conseguido um grande índice de doação de órgãos. E ele foi atrás desse ex-condenado e ofereceu para ele emprego. E falou para ele, daqui para frente, trabalhe com a gente no departamento de doação de órgãos. Ele falou, trabalhar? Jamais. Só se eu for preso novamente. Então, não é uma brincadeira, mas que é caso verídico. É caso verídico. O nosso sistema está falido. O sistema carcerário é uma vergonha. Atualmente, nós temos medidas novas dentro do sistema penitenciário nacional, que são as penitenciárias privadas, que é muito comum no estado do Paraná. Só no estado do Paraná nós temos 6 penitenciárias privadas. E elas funcionam como penitenciária onde o preso é obrigado a trabalhar, primeiro, não é que é obrigado, só está lá quem aceita essa condição. E o preso tem que dar lucro. Mais ou menos o preso se paga. E tudo que é vendido é revertido para fins sociais. Qual é o grande problema disso? Nos Estados Unidos, embora tirando um pouco o foco, é que a matéria é interessante, nos Estados Unidos, na época do presidente Reagan, foi ele que criou a primeira penitenciária privatizada do mundo. E se a gente tem uma madeireira, a gente precisa de madeira. Se a gente tem penitenciária, a gente precisa de preso. O que o Reagan fez? Enrijeceu a legislação para que aumentasse o número de presos, para que colocasse na penitenciária privatizada, onde talvez, supostamente, de alguma forma, seria favorecido. Hoje, nos Estados Unidos, deu mais lucro a penitenciária privatizada do que a Apple, para ver como é negócio. No Brasil tem isso. Então, qual é a saída para o sistema carcerário? Qual é a saída para o direito penal? Eu comparo hoje com a cura ao câncer. É algo que nós temos que nos esforçar. A saída é a prisão? Não sei. Mas será que a descriminalização não está incentivando? É que já é promotor de justiça, embora nós estamos invertendo, né? Promotor de justiça seria mais rigoroso. Acho que eu, como advogado, atuando e conseguindo os benefícios da lei, às vezes não me conformo com as decisões. Será que não incentiva aquele estelionatário, aquele contraventor que está atuando irregularmente no exercício da profissão, a continuar no exercício da profissão? Qual seria a proporcionalidade dessa multa? O ideal seria a multa? Sem dúvida seria a multa, sem dúvida. O ideal que ficasse no âmbito administrativo? Indiscutivelmente. Será que funciona? Não sei. Nós somos do direito. Vocês são os corretores de imóveis. Nós precisamos de vocês.
com subsídio, com conhecimento, com a sabedoria que vocês têm, vocês podem nos guiar dentro do direito, para que a gente possa ajudá-los. E, para isso tudo, precisamos mudar a legislação, através de deputados federais e estaduais. Claro? Nós temos hoje na lei de inquilinato, no artigo 43, que traz lá os crimes praticados por corretores de imóveis quando exercido ilegalmente. Ou seja, exigindo duas fianças, então seria uma multa, lá, se não me falha a memória, de 12 vezes o valor de locação, em favor lá da vítima. Sem contar a lei de locação, nós temos também a lei federal, que é a 6766, do parcelamento do solo, que traz também no artigo 50 algumas tipificações de crimes praticados por incorporadoras, corretoras, gerentes, que negociam imóveis sem a regularização, incorporação e etc. Isso eu vejo o lado da incorporação de grandes empreendimentos. E traz ali a tipificação e aqueles que vão responder por crime de reclusão. Tá certo? Não poderia, nessa própria lei federal, ter uma mudança para enquadrar o pseudo-corretor aí como prática ilegal e responder por crime, mesmo que fosse imóvel de terceiro ou de lançamento, digamos assim? Eu acho que não haveria problema. Talvez a vontade do legislador, inicialmente na lei do inquilinato, seria criar dispositivos específicos para a proteção de quem está adquirindo o imóvel. Então, por isso é que alguns dispositivos ali rezam a proteção no âmbito penal, porque nós teríamos um sujeito passivo dessa conduta delituosa, que não é uma sociedade, é a pessoa que adquiriu o imóvel do qual foi exigido duas fianças ou foi exigido algo fora do padrão legal. Então, nós teríamos que, talvez, criar o tipo penal dentro do Código Penal. Porque nós temos a legislação geral, que é o Código Penal, e nós temos uma legislação especial. Então, a lei do inquilinato não só estabelece parâmetros na relação entre comprador e vendedor do imóvel, entre inquilino e o dono do imóvel, e, de uma certa maneira, responsabilizou criminalmente também aquele que intermediou o contrato. Então, penso que poderíamos fazer essa alteração não na lei especial, e sim na lei geral, criando um tipo penal específico para essa conduta. Nós mudaríamos o Código Penal e não uma legislação específica, que é a lei do inquilinato. Em relação à lei 6766, que regula o parcelamento do solo urbano, também um tipo penal específico. Também aí se identifica a vontade do legislador na proteção da vítima e, portanto, capitulando como conduta delituosa aquele que age fora do padrão legal. Então, em ambas as legislações, nós identificamos normas específicas e não uma norma geral. O que nós estamos colocando aqui é a possibilidade de nós criarmos um tipo penal específico dentro do Código Penal, na sua parte especial da legislação geral, para combater a atividade ilícita de quem não pertence ao CRES. Então, hoje nós falaríamos em aquilo que na nossa doutrina nós chamamos de novatio legis incriminadora. Seria mais ou menos isso, é uma expressão latina para identificar um fato que não é considerado crime e um outro fato que agora, na mesma proporção, passa a ser considerado criminoso. Então, uma nova lei tipificando uma conduta criminosa. O que eu estava dizendo aqui é que essa postura, talvez ela não vá de encontro
com os segmentos preponderantes da doutrina e da jurisprudência que dão ao direito penal, hoje, não um caráter meramente repressivo das condutas, e sim preventivo. Como é que nós vamos prevenir novas condutas delituosas? E a doutrina se perdeu aí no debate perante os anos. Como fazer isso? O que é o direito penal? Para que serve o direito penal? E a corrente hoje contemporânea, que é a dominante, entende que o direito penal não é exclusivamente repressivo. O direito penal moderno ele tem que buscar, de uma certa maneira, compartilhar a vontade geral da sociedade de que o direito penal deve servir para prevenir novas condutas delituosas. Para que isso ocorra, talvez o melhor caminho, sugerido então pela doutrina, fosse de tornar essa conduta um ilícito civil. Foi essa a propositura que fiz aqui. E veja que nós estamos fazendo o papel de advogado do diabo ao contrário. Eu, como promotor, eu estou me posicionando aqui meio que a favor do réu, e o advogado meio como que promotor. Nós brincamos que aquele que presta concurso para o cargo de membro do Ministério Público, e eu sou do mesmo ano do deputado Fernando Capês, nós temos que ter nossas veias assim, um chamado ânimos ferrante, aquela vontade de perseguir o réu. Mas, e o advogado, ao contrário, uma posição de sempre entender por que o fato criminoso foi praticado e justificar esse fato delituoso. E talvez essa brincadeira seja até interessante, é a primeira vez que eu vejo isso num debate ou numa palestra. E seja, talvez, provocado por mim para eu tentar vislumbrar o outro lado da moeda. Ou seja, não justificar a atitude daquele que não quer se credenciar. Nós falávamos aqui em torno de 75% a 80%, se eu não estiver enganado, das pessoas que estão nesse mercado estão informalmente. Pelo menos são as notícias que chegam a mim. Como fazer para que essas pessoas venham a se filiar, venham a contribuir com os tributos, como os senhores fazem? Será que o caminho seria, então, na lei do inquilinato, na lei do parcelamento do solo, capitular essa conduta dele como sendo ilícita e nós resolveríamos o problema? Seria a mesma coisa que discutir aqui a pena de morte. Será que os Estados Unidos, que adotaram, na maior parte dos seus estados, e eu falo ali de Michigan, né? Nós estamos falando do presidente Reagan, ali em Michigan, Texas, o sul dos Estados Unidos, onde a pena é mais cumprida, será que ali os índices de criminalidade baixaram? Então, guardadas as devidas proporções, será que incriminando por si só essa conduta, estabelecendo uma sanção ou uma pena privativa de liberdade, nós, do dia para a noite, nós resolveríamos, e esses 80% que estão hoje no mercado informal, será que por uma mera canetada, assinatura e publicação do projeto que passa pelo Congresso Nacional e assinado, sancionado positivamente pelo presidente da República, e não foi objeto de veto, essa proposta é sua, então o presidente da República sancionou o projeto e passa a vigorar uma lei incriminando a conduta criminosa. Nós teríamos esse 80% do mercado informal passado para o lado de cá? Será que seria este o caminho? Ou o que eu sugeri aqui, uma outra opção. Nós estamos aqui tentando encontrar, e é esse o objetivo da palestra, formas de combate ao mercado informal. Então, se nós formos aqui na 25 de março, nós vemos ali a atuação de repressão aos ambulantes, porque o dono da loja que paga o tributo liga para a prefeitura: olha, estão vendendo, estão me atrapalhando o meu comércio. Será que a simples apreensão daquele produto, que é colocado de forma ilegal à venda, já que ele não paga o respectivo imposto sobre serviço ou sobre circulação de mercadoria, será que a simples apreensão feita pelo Guarda Civil Metropolitano vai fazer com que a 25 de março entre, desde logo, num padrão legal em que todos vão ter que se estabelecer e criar e se cadastrar e tirar o seu CNPJ e pagar o seu respectivo tributo? Nós estamos tentando aqui
é provocar os senhores para que, como disse o doutor Rodrigo, nos dê o norte, nos dê o caminho. Penso que na lei do parcelamento do solo se busca a proteção de um grupo social. E penso que na lei do inquilinato se busca a proteção da propriedade ou do proprietário. E por isso é que foi capitulada a conduta do corretor que age fora do padrão legal. E talvez o legislador federal ele tivesse dificuldade de, partindo do pressuposto daquilo que ele quer combater, colocar ali um tipo penal. Nós teríamos, então, que identificar essa conduta no Código Penal e avaliar se essa conduta capitulada no Código Penal nos levaria ao objetivo pretendido, que é inserir no mercado formal de trabalho aqueles que hoje estão lá ilegalmente. Essa é a minha opinião. Gostaria de ouvir também o doutor Rodrigo. Eu só queria fazer mais uma colocação, depois eu dou a palavra à colega, só para terminar. Com relação aí aos pseudocorretores, eu acredito que esse número hoje está bem reduzido. O nosso presidente, de quando assumiu o conselho para cá, esse número caiu sensivelmente, eu acho que hoje não chega a esse percentual. Muito embora a gente conheça o setor onde a gente está atuando, né? Agora, com relação ainda ao problema do crime, que eu disse na 6766, na lei de inquilinato, onde enquadra os corretores de imóveis, as consultoras e os gerentes, etc., também na lei de condomínio, que é a 4.591, também lá ela tipifica quem são os passíveis de punição. Então, ao meu ver, eu não sei o que o doutor vai me dizer a respeito disso, a sociedade ela está protegida parcialmente, porque ela só tem proteção em face dos corretores de imóveis, dos profissionais que atuam nessa área. E os demais pseudo, quer dizer, a sociedade está desprovida com relação a essas pessoas? Eu entendi. Eu volto a insistir que na lei de condomínio, ou na lei do parcelamento do solo urbano, ou na lei do inquilinato, o legislador pensou na proteção de um grupo de pessoas ou de uma pessoa individualmente. Para nós protegermos toda a sociedade, é que eu encaminhei, então, para a possibilidade de um tipo penal no Código Penal. Nós chamamos o Código Penal de norma geral de direito. Então, na norma geral de direito, eu posso falar da proteção da vítima, seja ela o inquilino, seja ela o proprietário, seja ela o intermediário na venda do imóvel, seja quem for. No Código Penal eu posso fazer isso. O que eu coloquei é que eu não poderia, na lei que regula o parcelamento de solo, identificar tipos penais para regulamentar ou não o exercício da profissão. Volto a insistir. Então, nós vamos para o Código Penal. E, chegando no Código Penal, nós teríamos que, antes de apresentar esse projeto para que ele tenha sucesso, e eu estou falando de um deputado federal que possa apresentar isso, porque eu estou falando de uma norma de caráter nacional, que possa ser objeto de aplicação em todo o território nacional. Como essas leis específicas, como são essas leis especiais. Mas aí nós precisaríamos, antes de apresentar esse projeto, aquilatar se é razoável e se teria efeito prático. Porque no país em que nós vivemos, nós temos leis que pegam e leis que não pegam. Leis que são interpretadas para determinadas pessoas e leis que são interpretadas de forma diferente para o outro grupo de pessoas. Eu colocava o exemplo mais próximo que me chega aqui, que era justamente o caso Suzane von Richthofen, porque eu vi ali, em relação a ela, 11 dos melhores advogados do Brasil, em relação a outros 2 jovens, e talvez tivessem, talvez como o que lhes trouxesse algum denodo, o fato de ter tatuagem no corpo, porque eram primários também, como Suzane von Richthofen, correto? E que ficaram presos durante grande parte do processo, enquanto ela ficava em liberdade. E aí dizia uma decisão da jurisprudência, interpretando a lei que nós estamos querendo criar,
não, olha, houve excesso de prazo em relação a ela. E eu pergunto, mas eles foram presos no mesmo dia? Eles foram presos no mesmo local? Será que houve excesso de prazo para ela e não houve para eles? E então, nós levamos o fato ao STJ, para que o STJ apreciasse a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E se o STJ mantivesse a decisão, levaríamos ao Supremo Tribunal Federal, já que a matéria é constitucional. Vou guardar as devidas proporções e vou voltar na discussão desse tema. Eu vejo que nós não poderemos criar uma jurisprudência do Supremo, porque nós estamos interpretando uma norma meramente federal. Então, não seria objeto de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Nós teríamos que criar uma norma e interpretar essa norma até o STJ no sentido da punição. E não estou mais discutindo, porque o tipo penal, acho que todos nós chegamos à conclusão de que seria ilícito alguém que não está regulamentado no CRECE exercer essa profissão. E que nós chegamos à conclusão de que isso é um ilícito de natureza penal. Pois bem, qual é a pena aplicável a esse caso concreto? Penso que a punição com pena privativa de liberdade, sob a minha ótica, eu abraço essa ideia de que o direito penal ele pudesse, de uma certa maneira, diminuir. E aí é uma questão de percentual. Posso ter colocado aqui um número exagerado, eu não tenho essa conta. Isso me foi passado por colegas de vocês. Mas nós poderíamos reduzir esse mercado informal, talvez fazendo uma proteção aos senhores. Estabelecendo que, se o corretor de imóveis ele pagou R$10 mil no ano, seja a nível de tributos ou de impostos em geral, que esse valor correspondente fosse a sanção penal para quem exerceu ilegalmente a profissão dele. E aí nós chegaríamos a um caminho ou uma forma de combater o mercado informal e trazer essas pessoas. Nós não queremos diminuir a competição. Me parece que o número de corretores poderia até aumentar. Nós teríamos uma competição, um mercado mais firme, mas nós teríamos um número de pessoas regulamentadas e elas passariam a ser fiscalizadas não pelo mercado, elas seriam fiscalizadas pela Comissão de Ética do próprio CRECE. Me parece que é este o caminho que eu apresento como sendo um caminho razoável, mas eu gostaria de ouvir também o doutor Rodrigo. Depois vamos à pergunta da colega. Então, o caminho, o trabalho, o processo legislativo seria o mesmo para alteração da lei que o senhor citou ou do Código Penal, como bem mencionou o professor Nadir. Penso eu que o local adequado para criminalizar seria o Código Penal, e não em legislação esparsa. O processo legislativo sendo o mesmo, nós teríamos que tomar muito cuidado com... Aí entra o advogado. Como é que nós fazemos a defesa? Existe o tipo penal. O tipo penal é aquilo que determina se é crime ou não. O tipo penal tem que ser muito bem definido. Onde eu colocaria o exercício irregular da profissão dos corretores de imóveis? Dentro do mesmo capítulo, talvez no mesmo artigo 282 do Código Penal, do exercício ilegal da medicina. Então, por que um médico, uma pessoa que atua irregularmente como médico, aí entra o princípio da proporcionalidade, o bem que está em jogo é a vida, então aí nós entramos em discussões paralegais. Mas se uma pessoa que atua irregularmente na profissão de médico é punida com detenção ou reclusão, caso ela volte a cometer o crime, por que não uma pessoa que comete o crime com corretores de imóveis não poderia da mesma sorte? Aí volto na questão profissional de advogado. O que penso eu? Teoricamente, o professor Nadir, ele tem razão, ele me convenceu. Tá? Não me convenceu só hoje, já conheço há uma década ou mais, né, um pouco mais. Teoricamente, ele tem razão. O que penso eu como advogado? Deixa aplicar multa.
quem trabalha na clandestinidade, desculpa, é picareta. Picareta não tem dinheiro, picareta não tem pogenda, picareta não tem bem. Posso processar esse cara à vontade, ele vai continuar trabalhando, deixa vir multa. Não dá nada. O que eu vejo na prática da minha advocacia? Eu advogo há 17 anos. Hoje eu me afastei do crime, o crime não compensa. Eu descobri isso. Quando eu vi que o crime não compensava? Quando eu tive sucesso em algumas causas. E sem modéstia nenhuma, justifico a um talento para aquele processo, onde eu consegui ser convincente o suficiente, tirar uma convicção que talvez nem eu tinha, que eu consegui transmitir ao juiz, ao magistrado e ao promotor, e consegui absolver quem não merecia. A primeira absolvição que eu tive injustamente, exercendo com propriedade aquilo para que eu fui contratado, eu vi que o crime não compensava, eu me afastei do crime. Problema ético meu, moral meu. Eu não soube lidar com a situação. Eu achava que ele tinha que tomar a condenação e apodrecer na cadeia. A gente sabe que não apodrece, não existe pena superior a 30 anos no Brasil, com os regimes de progressão, 12 anos no máximo estourando, 16 talvez. Mas, aí a questão mesmo de aplicação. O professor Nadir, ele atua no crime há mais de 23 anos, acredito, é professor, e ele vê também que dentro do sistema o encarceramento não soluciona o problema. A pessoa é presa e volta a delinquir. O que seria necessário? Uma boa ressocialização, um sistema penitenciário diferente, com um treinamento apropriado para esses detentos, com algo que dê a eles uma força de seguir em frente. Hoje em dia, a pessoa que é presa, ela passa por um sistema chamado prisionização, que é o hábito ao cárcere. Ele precisa sobreviver. Então, ele passa por um embrutecimento, ele passa a ser membro daquele local. Como é que você se destaca naquele local? Pela violência, pelo pânico. Então, ele se integra àquela sociedade do momento. O sistema prisional não atingiu sua finalidade, que é a ressocialização, que é a recolocação do membro na sociedade. Não atingiu. Então, são só por esses motivos de ordem prática que eu imagino assim, eu atuo hoje na área de consumidor. 99% do meu escritório faz consumidor. E, excepcionalmente, eu faço um crime para um amigo, algo que eu acho justo. Esse caso merece uma boa defesa. E eu atuo com toda a minha força naquele caso. Mas o que eu vejo no consumidor? Qual é o potencial financeiro da outra parte? Não pode pagar? Nem faço acordo. Por que não vou receber? Pode executar? Pode fazer o que você quiser. Você não vai receber. O que eu vejo com essas pessoas que não pagam? Elas não pagam até o momento que eu vou para a delegacia e faço um BO de estelionato, de apropriação indébita, de furto. Aí elas correm para fazer acordo. Então, assim, é questão de ordem prática. Eu sou completamente envolvido na advocacia. O professor Nadir, completamente envolvido no Ministério Público. Ele sabe que o sistema não funciona. Ele sabe que o enrijecimento das leis não terá eficácia. Ele sabe que a pena de morte, onde é aplicada, aumenta o índice. Por quê? Se eu for preso e for pego, vou morrer. Logo, eu mato. Essa é a justificativa. Por que onde tem pena de morte aumenta? Quando eu cometo o crime, eu sei que se eu for pego, eu vou morrer. Logo, eu não vou deixar a testemunha. Então, eu vou ser mais violento ainda, praticando o crime. Volta àquela questão. Me perdoe minha ignorância. Eu não sei dar respostas para vocês. O professor Nadir está coberto de resposta. O princípio da dignidade da pessoa humana está no professor Nadir. Ele está realmente desenvolvendo a teoria para que tenha cada vez mais esse princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio máximo no direito, que é para tudo aquilo que nós estudamos e nos desenvolvemos. Mas eu já estou numa questão um pouco abaixo. Eu já penso na ordem prática. O que a gente pode fazer para trazer? Que tipo de colaboração o Cresce pode dar para um estímulo dessas pessoas que estão na clandestinidade? O que o Estado poderia fazer a título de tributo, de benefício, de contribuição, para que contribuísse, para que estimulasse o vínculo
a uma instituição sólida e séria como a de vocês. Por favor. Eu penso que... Você não fala hoje. Obrigado. Eu penso que o entendimento, quando foi feito a propositura da lei ali no Código Penal, caracterizando como um crime anão, foi, eu acho que, por uma visão simplista da coisa. Porque não é só o fato do exercício legal da profissão. Aqui a gente está falando de intermediação de sonhos, né, que é o chavão de da maioria das imobiliárias. Tantos anos realizando sonhos. E é a pura verdade. A gente pega pessoas que pagaram aluguel a vida inteira e com seus 50, 60, 70 anos, consegue juntar aquele dinheiro para realizar o sonho dela, que é a casa própria. Então, não é só o fato desse pseudo-corretor estar prejudicando a todos os outros corretores, né? Eu acho que o crime é maior, é o crime de lesão. Ele está lesando as pessoas, ele está enganando. Se hoje o corretor de imóvel ele tem que brigar para ser respeitado, é porque no passado e ainda hoje no futuro, esses pseudos corretores, eles são extremamente desonestos, na sua grande maioria. E se hoje a gente tem que lutar para ter dignidade na nossa profissão, e isso eu vou tirar o chapéu para a direção do Viana, que a gente está conseguindo hoje começar a ser respeitado, né? Haja visto uma pesquisa das profissões piores, e o corretor era considerado o segundo, e hoje nós já caímos bem, estamos em 8º ou 9º, se eu não me engano, por causa do trabalho, do reconhecimento. Então, eu acho que a descriminalização, nesse caso, eu acho muito atenuante. Eu acho que tem que ser crime, sim, tem que ser enquadrado como outras profissões na área criminal, talvez não encarcerando de cara, mas na reincidência, talvez. Entendeu? Então, eu peço que vocês, por favor, concordem e me dê alguma explicação se há essa possibilidade de ser caracterizado crime e realmente, efetivamente, carcerar na reincidência. Acho que eu já consegui fazer alguma coisa aqui, que é provocar os senhores. Tá? Eu teria muita dificuldade de falar que o professor Capês consegui substituí-lo se a gente falasse 10 minutos, fosse embora e o pessoal dissesse, olha, ficamos lá, ouvimos os substitutos por educação que nos é peculiar. Então, a ideia do debate é esse, é montar um plano de dialética, na qual eu trago uma ideia que não é original do membro do Ministério Público. O membro do Ministério Público, como eu disse, ele tem mais, vamos dizer, mais pegada. Ele quer que o fato seja, de uma certa maneira, repreendido, porque o Ministério Público é a defesa, segundo a Constituição Federal, a defesa da sociedade. Então, eu saí de um crime gravíssimo no qual eu atuei e estou partindo para esse fato e talvez colocando esse fato como um fato não tão relevante para o direito penal. Foi colocada aqui uma possibilidade, então, de nós incriminarmos a conduta e criarmos um tipo penal que seria mais ou menos o artigo 282-A, se nós estivéssemos falando de um crime do exercício ilegal da profissão específico em relação ao intermediário que participou da venda ou da compra de um imóvel. Mas eu prestei atenção na sua fala, porque, ao defender a incriminação, o colega traz elementos, Rodrigo, não do 282, mas elementos que nós poderíamos jogar para um 171, seu parágrafo 2º, e talvez um dos seus incisos. O que eu estou tentando traduzir aqui aos senhores em miúdos seria que ele descreveu uma forma específica de estelionato. Não sei se perceberam. Porque aqueles que ainda não têm uma formação jurídica, toda vez que a gente fala, esse é um 171, esse engana.
esse iludiu, esse praticou um engodo. Ao se referir ao colega, daquele terceiro que não agiu dentro de um padrão legal, ele tornou sonhos que eram realizáveis, esses sonhos não podem se realizar mais. E é mais ou menos assim o conto do vigário, ou o conto do bilhete. Olha, eu acabei de ganhar na Mega Sena esses 33 milhões que iam ser sorteados aí no final de semana, não sei se ganharam ou não, mas eu ganhei na Mega Sena, está aqui o bilhete, e eu não tenho paciência de ir na Caixa Federal aqui na Paulista buscar o valor correspondente. Você não me dá R$1.000? E você fica com o prêmio correspondente. E aí, aquele cidadão, que é, na verdade, o comprador do imóvel, que tem o seu sonho, fala, poxa vida, nem precisei apostar na Mega Sena. E eu estou enganando o trouxa aqui, eu vou dar R$1.000 para ele e vou ganhar 10 milhões de reais. E quando ele chega na Caixa Federal, ele vê que aqueles números não foram os números sorteados. Então, vamos lá. Então, nós estaríamos retirando dos crimes contra a administração pública em geral, me parece que é isso, 282 e seguintes, e trazendo para os crimes contra o patrimônio, ou seja, o Código Penal é dividido em várias partes. Eu estou tentando só localizá-los dentro do sistema penal. Então, eu tenho os crimes de morte, os crimes contra a vida, e aí eu vou numa escala que o legislador optou como sendo a escala dos crimes mais graves. Começo dos crimes contra a vida, o homicídio, infanticídio, o aborto, e vou nessa escala. Nessa escala, para o legislador, o próximo crime é os crimes contra o patrimônio, começando com o artigo 155 e vai até 181, do Código Penal. O artigo 171, portanto, define que aquele que obtenha vantagem ilícita em proveito próprio, mediante artifício, ardil, engodo ou qualquer outro meio fraudulento, fica sujeito a uma sanção penal. Eu estou tentando trazer uma realidade legal para o mundo fático. Na realidade da lei, a pena para quem engana é de reclusão de 1 a 5 anos. É isso? E, portanto, toda pena mínima de 1 ano, só para que compreenda a minha linha de raciocínio, permite ao autor desse crime não fazer com que esse processo não chegue ao seu final. Ou seja, quem tem pena mínima prevista em abstrato na lei, ele tem direito ao que nós chamamos de uma transação penal imprópria, ou seja, ele faz um acordo também e o processo fica suspenso de 2 a 4 anos. Então, talvez, ainda que incriminando a conduta, partindo da sua premissa, nós também não chegaríamos nesse resultado pretendido. Em outras palavras, quem praticar um estelionato na modalidade de não estar inserido no mercado formal de trabalho dos corretores de imóveis, praticando essa conduta, ficando sujeito a uma pena de 1 a 5 anos, terá direito, os senhores querendo ou não, a essa suspensão do processo, e o processo não levará a uma pena. E na reincidência desse caso? Pois não. Eu sou contra o estelionato. Eu quero crime realmente vencido. Pois não. Pois não. Desculpe, eu sou contra o abrandamento. Não pode ter abrandamento, porque é uma família, uma esperança de ter a minha casa. Entendi. Então, eu acho que tem que ser penalizado realmente, não pode ser abrandado, não. Isso, então. Eu tentei inseri-los dentro do sistema legal penal brasileiro para chegarmos a uma conclusão. Qual é a conclusão que chegamos? Que mesmo tipificando a conduta como uma modalidade de estelionato, nós não teríamos uma pena aplicada no caso concreto, porque esse processo não chegaria ao seu final. Em outras palavras, quem tem essa sanção penal tem direito à suspensão. O colega colocou, mas e a hipótese de reincidência? Bom, se entre a conduta inicial e a segunda conduta, o prazo for superior a 5 anos, nós teríamos a prescrição da reincidência também, ou seja, o que o colega Rodrigo colocou aqui, ele poderia continuar praticando essas condutas de forma reiterada e tendo direito a esse benefício, desde que entre um fato e o outro
se passassem mais de 5 anos. Então, nós estamos buscando aqui um caminho. Nós não viemos trazer aqui um prato pronto aos senhores. Né? Olha, é isso, esse aqui é o nosso projeto. O projeto do deputado Fernando Capeza até agora é identificar como forma de unificação da classe, como forma de estabelecer parâmetros, né, corporativos, o 12 de maio como sendo o dia do corretor de imóveis. Esse é um primeiro passo, correto? O segundo passo, vamos tipificar essa conduta, então não depende de lei estadual. Eu devo lembrá-los que toda norma de caráter nacional depende de lei federal. E aí nós iríamos, então, procurar um deputado federal que, e me parece, pelo que ouvi dizer aqui, o meu amigo pessoal, o doutor Rodrigo Garcia, já foi conselheiro dessa casa. Pertence a essa casa. Pertence a essa casa. Então, eu não estou fazendo aqui propaganda para ninguém, eu estou só me referindo a alguém que pertence aos quadros desta casa, que, portanto, pode apresentar um projeto de lei em razão dos debates que fizemos aqui na data de hoje. Doutor, me dá licença um pouquinho só. Pois não. Quando você vai fazer uma seguro do seu automóvel, a empresa pergunta qual o seu corretor. Então, eles tipificam lá que você tem que ter um corretor. A sociedade não está informada que ela pode ser abrigada pelo corretor de... Pois não, a colega, só por gentileza, a colega tinha já levantado a mão. Deixa eu só. Por favor. Eu queria ter seguido. Pois não. Essa linha que eu queria ter seguido naquela hora. Pois não. Aliás, complementando o raciocínio do colega. Tem que ter não é só punição. Eu acho que tem que ter um envolvimento de toda a sociedade. Eu acho que os proprietários de imóveis, até para não cair no conto do 171, eles, não é só punição, eles têm que saber que eles contratando um corretor de imóveis, realmente, eles vão estar seguros dos seus direitos. Então, não é só punição, gente, é uma questão de educação também. Sim. E que começa um pouquinho mais lá embaixo. A punição também, só um minutinho, Fontes. A punição também, óbvio que tem que existir, mas também é uma questão educativa com relação à sociedade. É isso que eu penso, aliás, seguindo a linha que o colega ali falou. Pois não, boa noite, professores, se me permite chamá-los assim. Nós somos sabedores que no novo Código Civil, somos os únicos profissionais que ali estamos inseridos, se não me falha a memória, através dos artigos 722 a 729. E na minha ótica, profissional antigo que sou da chamada velha guarda, velha turma, acho que nós somos penalizados 2 vezes. Primeiro, porque a sociedade sabe que estamos inseridos ali no novo código, os jurídicos que vão assessorar os seus clientes se baseiam no novo código, levam eles junto, para falar aos seus clientes. E nós sabemos que a nossa conduta ética e profissional ali inseridas, a sociedade sabe. E somos penalizados também, do outro lado, pelos pseudos corretores. E que a sociedade não sabe. Atrelado a esses artigos, nós não podemos, de alguma forma, envolver essa penalidade aos pseudos corretores para que a sociedade seja protegida 2 vezes. Primeiro, pelos pseudos e por nós profissionais, respondendo por nossa ética. Porque o CREA não está inserido ali, e sabedores somos que há pouco tempo atrás, ruiu 2 edifícios no Rio de Janeiro, construídos com areia da praia. Ferragens de demolições, perícias confirmaram isso. E o cidadão também está por aí, o meu amigo Naia, nosso amigo da sociedade, fazendo edifícios aí, vendendo, não ele, através de outra nomenclatura, e nada se faz. E nós somos penalizados 2 vezes. 2 vezes. É isso que eu... Tá, eu só completando, então, uma linha de raciocínio, eu penso que eu estava colocando aqui um parâmetro em relação ao órgão do Ministério Público. Nós também começamos há 22 anos atrás
Nós começamos de um órgão amesquinhado pelo Estado, considerado cobradores do Estado, e hoje o Ministério Público ele consegue espraiar perante a sociedade a importância dele. Ou seja, nós tivemos que vender o nosso peixe, dizer qual é a importância do Ministério Público. A importância do Ministério Público, inicialmente lá nos idos de 1980, era só e exclusivamente na área criminal. Nós éramos respeitados especificamente porque nós tínhamos o poder de processar alguém. Hoje o Ministério Público ele se vê respeitar à medida em que não só pode processar alguém, mas ele pode investigar, por exemplo, na esfera civil, através do inquérito civil, ele pode propor ação civil pública, ele pode fazer um prefeito perder o seu mandato, ele pode fazer um governante ficar inelegível por 8 anos. Então, o Ministério Público foi adquirindo um corpo à medida em que ele se fez respeitar e se fez conhecer perante a sociedade. Eu vou dar uma visão, não minha de promotor, mas talvez uma visão de quem compra um imóvel. Quem está comprando um imóvel hoje, ele tem a impressão de que aquele que exerce a profissão de intermediário fosse um elemento do comércio, e não uma profissão regulamentada, naquela que se recolhe um tributo. Tal. Então, talvez, quando eu falo do caminho, não nos prendermos ao caminho só da punição, e aqui vai bastante o que a colega disse, de nos fazermos representar enquanto profissão. Acho que seria um bom caminho. Segundo, tentar, de alguma maneira, mostrar para a sociedade que aquele que não está dentro do mercado formal pratica um crime. E é esse o objeto do debate de hoje. E, por último, qual é a sanção aplicável a esse que estaria dentro do mercado chamado de informal? Então, há muito a se fazer ainda. Me parece que a instituição cresce, tem na atuação do Dr. José Augusto Viana mostrado algo de diferente na sua gestão, à medida em que, seja do Conselho de Ética, seja através da comunicação com os demais órgãos, procura um debate desse nível que nós estabelecemos hoje aqui, em razão do qual nós vamos, concluindo a nossa linha de raciocínio, colocar um último aspecto, talvez abordando o que o colega acabou de dizer. Se é um crime, esse crime deveria ser de ação penal pública, o que significa dizer, quem pratica essa conduta delituosa fica sujeito ao promotor dar início ao processo, ou seria um crime de ação penal privada, em que o comprador do imóvel, ou aquele que teve o solo urbano parcelado, ou aquele que participou de um determinado condomínio, seria esta pessoa vítima que teria que procurar o Estado juiz para que ele resolvesse a questão no caso concreto. Esse é um outro aspecto também, não é, doutor Rodrigo, a ser objeto de apreciação. Vejam que alguns crimes dependem de uma investigação, mas depende do promotor iniciar o processo. E alguns outros crimes, como são os crimes contra a honra, os crimes de dano de bem particular, dependem do particular dar início ao processo. Então, também seria objeto de reflexão dos senhores, se nós estivermos falando num projeto futuro de incriminação dessas condutas, se nós deixaremos a cargo do Ministério Público acionar o autor dessa infração penal, ou se nós deixaríamos a cargo do próprio particular. Penso eu que, se o caminho decorrente da reflexão que fizemos aqui na palestra, no debate de hoje, for de incriminar a conduta, me parece que o melhor caminho seria que a ação fosse pública. Por quê? Porque quem compra o imóvel está, como o colega disse aqui, tentando realizar um sonho. Ele já tem a frustração do negócio mal realizado, o prédio caiu, ruiu, o empresário que fez o prédio ganhou dinheiro, levou o dinheiro embora, já aplicou, já levou para o exterior.
ele teria que contratar um advogado desencantado com a esfera criminal, porque o crime não compensa, como foi dito hoje aqui, e que esse advogado tivesse o conhecimento suficiente na área de mercado imobiliário para que pudesse lhe dar uma proteção. Quando viemos lá com a infração penal da injúria racial, só estabelecendo um paralelo para que o colega compreenda, lá atrás, quando o projeto tramitou, eu estive em Brasília e eu disse, olha, vocês estão deixando esse crime de injúria racial na mão da vítima. Então, ela já foi xingada, ela já foi amesquinhada porque ela é japonesa, porque ela é negra, porque ela é loira. Ela ter que contratar um advogado para provar que ela foi injuriada, isso é um absurdo. Nós podemos até dizer que o crime seja de ação pública condicionada à representação, ou seja, dependeria de uma autorização da vítima. Mas tem que ser o Ministério Público à frente da ação, porque aí não tem custo para a vítima, não tem consequências para a vítima, e quem se expõe é o promotor na busca da repreensão da conduta que nós chegamos à conclusão, se nós chegarmos à conclusão, de que ela é delituosa, mas eu gostaria de ouvir também e me bebericar dos conhecimentos jurídicos do Dr. Rodrigo. Eu posso complementar junto com a questão do colega? Ele está... Só para falar um pouquinho, que eu estou achando interessante a conversa, e ela está indo somente pelo lado do crime, não é? Eu acho que nós temos que agir de maneira proativa nisso tudo, não é? Como o Ministério Público, por exemplo, buscou força dentro da sua própria organização, não é? Fez valer a sua carteirinha, tá certo? Nós aqui temos que fazer igual, tá certo? Eu acho que nossa organização precisa fazer valer os direitos que nós temos com a credencial de corretor. E o Dr. Capês pode ajudar muito nisso. Por exemplo, nenhuma escritura pública possa ser feita sem a assinatura do corretor. Tá certo? Esse é o caminho. A solução disso é simples. Por quê? Feito isso, veja bem, nenhuma ação pode ser colocada sem advogado, porque a OAB vai contra, não é isso? E nós aqui temos que ter o mesmo caminho, o segmento é o mesmo. Feito isso, o zelador não vai poder vender, né? O vizinho, a cabeleireira não vai poder vender imóvel, assim por diante. Ninguém vai poder vender imóvel, a não ser que tenha a credencial de corretor, que é expedida aqui pela nossa casa, pelo CRES. Percebe? Eu acho que o caminho é seguir isto. É muito mais fácil do que a gente buscar criminalizar aquele indivíduo que está lá agindo de forma indevida, né? como picareta mesmo, né? Acho que esse é o caminho, doutor. Leve ao doutor Fernão que faça dessa forma, que ele já hoje faça uma lei, moção na Assembleia, exigindo que o corretor de imóveis compareça para assinar toda a escritura que tem no Estado, ou no país. Sem isso não pode. E uma outra sugestão, saindo um pouquinho fora desse debate, mas que é pertinente, em função de que o deputado tem alcance bastante grande, pode chegar a Brasília, pelos conhecimentos que tem, e na esfera estadual, na Secretaria de Justiça do Estado, né? Uma vez que ele é bastante próximo do governador e do próprio secretário, os cartórios de registro de imóveis estão distantes da população. Então, a população de Itaquera, por exemplo, Zona Leste, São Paulo, Viracarrão, tem que vir fazer registro aqui na Augusta, tá certo? Ou no 16º cartório, que também aqui está na Brigadeiro Luiz Antônio. Brigadeiro Luiz Antônio, é isso? Brigadeiro, tá certo? Quer dizer, distante. Imagina que uma pessoa tem que fazer um registro de um imóvel lá em Itaquera, aqui no 16º cartório. Ou de Viracarrão, Itaquera, no 9º cartório. E os outros bairros sofrem a mesma coisa. Eu falo a minha região, mas a Pirituba, Pirus, sofrem a mesma coisa. Então, eu acho que o doutor Fernão pode fazer imediatamente uma moção ao secretário de Justiça
para que corrija isso, que é um conforto que gera para os proprietários de cartório, não é? Em detrimento da população, que tem que deslocar, não é? Até o local onde eles estão para poder fazer o serviço que precisam. São duas sugestões. A primeira é urgente. O corretor de imóveis precisa comparecer em todas as escrituras que forem assinadas. Nenhum cartório mais tem que assinar escritura sem a nossa anuência. Obrigado. Quanto a nós representarmos a sociedade através dos cartórios em escrituras, há que se ter também um grande cuidado, para que pseudos corretores travestidos de escreventes também não nomeiem filhas, filhos, amigos, parentes, para que lá estejam comparecendo para que assinem essas escrituras. Porque eu sou da antiga, estou cansado de ver, inclusive comigo, levar clientes para que possam outorgar devidas escrituras, investidores, e o próprio investidor, depois de um certo tempo, me ligar, dizendo que o escrevente está lhe oferecendo isso, isso, aquilo. E o mesmo não é habilitado para a corretagem, e sim somente habilitado para outorgar escrituras. Então, essa lei, para que o corretor assine juntamente as escrituras, é antiga, essa lei, desculpe, essa reivindicação para que isso aconteça é muito antiga. Sabedores dos senhores e todos antigos aqui presentes. Então não adianta só nós assinarmos as escrituras em conjunto. Há que se ter o cuidado para que parentes, amigos, se fiscalize um pouco esse tipo de ação. É isso aí. Todo tipo de matéria específica com relação à corretagem de imóveis, é nesse momento que eu peço a ajuda de vocês. Nós trabalhamos direto ou indiretamente, eu trabalho diretamente com o deputado, o doutor Nadir é colega dele de carreira, trabalha diretamente no Ministério Público, indiretamente ou auxiliando no Legislativo. Eu costumo brincar com o pessoal. Eu tenho minha corretora, às vezes é amiga de vocês, porque o nome é diferente, a Brunelli. Eu não dou um passo sem ligar para a Brunelli. Ela é minha corretora. Ela conquistou a minha confiança. Cada macaco no seu galho. Eu preciso de subsídio de vocês para que possamos elaborar um projeto de lei para que o deputado dê início a essas reivindicações. Nós não temos esse conhecimento técnico, nós não sabemos as dificuldades que vocês vivem. A gente tem um instrumento, vocês têm o conteúdo. Acho que mais 2 ou 3 encontros nossos, debates assim, acho que eu vou mudar de opinião, o doutor Nadir vai mudar de opinião e todo mundo aqui vai virar um pouquinho de jurista. A gente precisa de vocês. Façam, indiquem uma pessoa para que seja o porta-voz dessa associação, para que possa levar até nós uma cartilha com as principais reivindicações. Caso tenham já um conhecimento, se isso é de âmbito estadual, para nós é perfeito. O deputado tem esse instrumento. Se for de âmbito federal, ele tem os colegas, ele pode fazer uma indicação. Isso aqui é tranquilo, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Sem a ajuda de vocês, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Eu vou abrir a palavra para o colega ali e depois, infelizmente, eu vou precisar encerrar, porque eu tinha um compromisso previamente agendado e que o tempo já está se esgotando. O grande problema também é o pseudocorretor ou o verdadeiro 171, ele faz aquela apropriação indébita, né? Ele pegou lá 50, 30 mil reais, deposita na conta dele. Compra um carro, põe no nome da filha, né? Ele vai para júri popular, ele vai ser julgado, vai ser punido. Se ele chega perante o juiz, ele faz um acordo, olha, vou pagar 50 mil reais, vou pagar 10 parcelas de 5 parcelas de 10 mil. Ele pagou a primeira, as demais ele não paga, ele sai da esfera criminal, ele vai para a esfera civil, né? Então isso também tem que ser revisto, porque ele sabe da defesa que ele tem, a impunidade a qual ele não vai ter, né? E ele passa a ser, ele continua trabalhando livremente, né? Então isso também deveria ser revisto, né? Porque ele sai da esfera criminal, vai para a esfera civil. E aí, o que acontece? Acabou. Então, mas a intenção do debate é exatamente essa. Levantar as questões, esclarecer as dúvidas, nos unirmos
através da mesma causa, que é combater a injustiça e cada vez mais aprimorarmos e nos conhecermos melhor. Eu queria agradecer muito a atenção, a educação de vocês. Foi uma plateia maravilhosa, que a gente vê de tudo, né, professor? A gente vê de tudo. Vocês foram incríveis. Professor Nadir, eu quero agradecer a sua presença e todo o conhecimento que o senhor trouxe e conseguiu mudar a minha convicção. O doutor Nadir é terrível, é terrível. É do tribunal do júri, né? Convence qualquer um. Ele é, muito. E, em meu nome, em nome do deputado Fernando Capês, eu agradeço muito a atenção de vocês e aguardo até uma próxima oportunidade para que nos reencontremos. Eu queria também, finalizando, dizer que precisaríamos de mais alguns Rodrigos e Nadir para chegarmos aos pés do deputado Fernando Capês, que é, por assim dizer, uma das melhores flores que brotou no jardim do Ministério Público. Uma pessoa que, independentemente de estar hoje candidata a deputado estadual, uma pessoa que os senhores vão poder observar do contato com ele, que ele dá o telefone celular dele. E não é um telefone de um assessor para que esse assessor possa filtrar o que seja de interesse político dele. Não, é o celular particular do deputado. Então, outro dia ligava para ele, por conta de alguém que queria falar urgente, e ele diz, olha, eu estou aqui na praça, Champs-Élysées. Falei, mas não existe Champs-Élysées em São Paulo. Ele estava na França, e atendeu uma pessoa simples da população que queria uma orientação, mas ele não queria uma orientação minha, ele queria do deputado Fernando Capês. E acho que o que os senhores queriam hoje aqui é ouvir a excelência da palestra dele, não eu e o doutor Rodrigo. Mas nós viemos aqui numa tentativa de expor as minhas razões, as razões do Dr. Rodrigo, e também nos expormos, porque à medida em que a gente tenta substituir alguém da magnitude dele, a gente corre risco de um fracasso. Eu penso que o sucesso da palestra está nas indagações, porque nós provocamos os senhores para um debate. Essa foi a finalidade maior da palestra. Me parece que esse objetivo é atendido. Eu gostaria de agradecer muito na pessoa do senhor Licínio, ao convite feito ao deputado pelo Dr. José Augusto Viana, e nós queremos nos colocar não como membro do Ministério Público, nós nos referimos à instituição a qual nós pertencemos, porque ela é uma referência hoje, e eu quis colocar justamente isso. Nós partimos de um órgão, um mero órgão, e hoje o Ministério Público tem um papel de excelência dentro do cenário e da constelação das instituições. Eu acho que o CRES pode também, dentro desse princípio de unificação da classe, criar instrumentos para que, num curto espaço de tempo, os senhores tenham a profissão dos senhores reconhecida. Eu vejo aqui pessoas, e conversei com algumas delas, que não nasceram para isso. Eles fizeram outra coisa no passado, tiveram outra profissão, e depois insistiram. Então, se vieram para essa área da corretagem de imóveis, é porque viram nisso uma profissão. Então, eu acho que esse é o caminho, mostrar para os que vêm vindo aí também. O colega disse que ele é da velha guarda, eu também vou ficando da velha guarda do MP com 23 anos de carreira. Mas dentro da nossa instituição, a gente tenta passar para os mais jovens princípios que eles possam seguir. Eu sei que existe aí o kit promotor, todo promotor que passa num concurso quer ter um Audi A3 0 km, quer ter uma caneta Montblanc, ele quer ter um laptop Apple, mas eu tenho dito para essa meninada nova, não precisa usar arma, não precisa dar tiro na praia. Entendido para essa molecada nova, o que o Ministério Público precisa é de promotores que possam vender a imagem da instituição, e não uma imagem pessoal. Quem procurar hoje como promotor de justiça, e estou fazendo um paralelo aqui com a atividade do corretor de imóveis, quem pensar que como corretor de imóveis, tendo um sucesso, da sua empresa individualmente falando,
possa, por si só, se sentir realizado, não está trabalhando para que a sua instituição possa crescer. Então, a gente procura dizer para esses jovens promotores não darem entrevista sem o resultado prático. Não, eu vou processar o prefeito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e acaba dando ouro para o bandido. Acaba vendendo a imagem da instituição de uma forma equivocada, porque, às vezes, o tribunal reforma a decisão que ele diz que vai alcançar. Talvez o corretor de imóveis pudesse, guardado esse princípio, também unificar a classe e pensar que a realização da sua profissão está no fortalecimento do seu colega. Que o seu colega também possa ter uma corretagem honesta. Que quando o negócio é realizado, e ainda que ele tenha assinado como mera testemunha, o que ele fez hoje, para parte da sociedade, é um contrato de gaveta, e não pode ser assim. E não pode ser esse o convencimento que a sociedade tenha da atividade da corretagem de imóveis. Que a sociedade possa ter a posição que o Dr. Rodrigo colocou aqui, de uma empresa que trabalha para ele, e ele acredita nesta empresa. Que a credibilidade seja o princípio maior da atuação dos senhores. Eu agradeço a paciência de terem nos ouvido, e a educação e a gentileza com que nos receberam. Muito obrigado a todos. Boa noite.